Olá, eu sou a Andréia, TCNP de Matemática. Hoje daremos continuidade ao estudo sobre o SAEB e falaremos sobre a estrutura dessa avaliação. Então, na avaliação do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, foram atribuídas diferentes prioridades aos tópicos e temas, o que na prática significa alocar um número maior ou menor de itens a cada descritor diante de sua importância na série e disciplina. Aqui nós trouxemos um recortezinho para falar de português, que nas provas, elas trazem, uma concentração maior aí na compreensão de textos e quais os tópicos que são trazidos. Procedimentos de leitura, implicações do suporte, do gênero e o enunciador na compreensão do texto, relação entre textos, coerência e coesão no processamento de textos, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Então, em língua portuguesa, o que muda é o gênero textual. Em matemática, a matriz do SAEB, ela aborda os seguintes temas: espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções e tratamento da informação. Nos verbos, aí nos PCNs, era comum encontrar, palavras como reconhecer, identificar e utilizar. Já na base nacional comum, elas deram lugar às ações, que nós vamos encontrar as palavras, interpretar, classificar, comparar e resolver. Ou seja, na BNCC, a habilidade ela é mais abrangente. E dessa forma, se nós trabalharmos bem as habilidades essenciais, nós conseguiremos atender os descritores da matriz do SAEB. A teoria da natureza cognitivista adotada nas matrizes de referência do SAEB, aí para a construção dos descritores, ela prioriza a avaliação de conteúdos na perspectiva de competências e habilidades nelas implícitas. Então, os pressupostos básicos aí do cognitivismo, que seriam a interação sujeito, objeto do conhecimento e as construções intelectuais necessárias, as respostas elas estão presentes nos documentos relativos às matrizes, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E na elaboração dos itens, a preocupação foi com relação às etapas da construção, que é o que nós conseguimos ver nos níveis de proficiência, que vem fazendo o seu desdobramento. E, assim como em língua portuguesa e matemática, avaliarão se os alunos alcançarão as competências indispensáveis. Cabe ainda lembrar que, na perspectiva cognitivista, como eu falei agora há pouco, classificar, generalizar, comparar e interpretar pressupõe a construção de algumas competências relacionadas com características inerentes a determinadas operações mentais. Vejamos quais são: conservação de determinados todos que permitem operações reversíveis como soma, subtração, multiplicação e divisão, a potencialização, a radiciação, A divisão do todo em partes, fração, números decimais, relações diversificadas entre as partes
e todos de um texto, reprodução de ordem dos parágrafos, inferências de uma ideia central e apreensão de atributos e propriedades comuns, classificação de figuras, né, bidimensionais e tridimensionais. A matriz de referência do SAEB sofre as limitações do tipo de instrumento, prova de múltipla escolha, utilizado na medição do desempenho. Sendo assim, não é válido explicitar as competências relacionadas a conhecimentos e procedimentos que não possam ser objetivamente verificados, porque o descritor muitas vezes, ele faz um recorte da habilidade e pelo tipo de avaliação, por se tratar de múltipla escolha, ele não consegue avaliar, muitas vezes, os processos cognitivos que contêm uma habilidade. Como vocês podem ver no exemplo, EF06 e MA22, utilizar instrumentos como réguas, esquadros, ou softwares para as representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros. Então, o texto dessa habilidade fica implícito a utilização dos instrumentos. Então, o aluno, no momento de resolução da questão, ele terá que associar o seu conhecimento para chegar na resolução do problema, que trará aí a representação dessas retas, como mencionado no texto. A estrutura das provas de matemática. Então, foi estabelecida a quantidade de itens por temas e descritores da matriz de referência, adequada para a composição das provas, tendo em vista a importância daquelas para as séries. Então, em matemática, com relação aos temas, né, que foram selecionados e estruturados aí em uma hierarquia de importância, considerando a definição, né, e prioridade organizada em base na habilidade de resolver problemas. Nós trouxemos aqui um documento, nós deixaremos o link de acesso para vocês depois, que é um quadro que ele traz da matriz da referência do SAEB de 2001. Lembrando, né, que houve atualização, então aqui ainda está como quarta série, mas corresponde ao quinto ano, a oitava série responde ao nono ano e a terceira série do ensino médio. E ele traz aqui a distribuição dos temas, né, de matemática e suas prioridades em cada ano e a série. Então, no quinto ano, nós temos o tema, né, o espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, e o tratamento de informação. E em cada uma delas, qual é o nível de prioridade dessa unidade temática? Para o nono ano, a mesma coisa. Os temas com cada unidade temática e o seu nível de prioridade, e a mesma coisa para a terceira série do ensino médio. Os seus temas, as suas unidades temáticas, com as suas prioridades. Sendo assim, a distribuição das prioridades, elas são definidas, né, para cada um dos temas. Então, sendo P1, né, a primeira prioridade de maior ênfase para a série, a P2, a P3 e a P4 a de menor ênfase. Então, como se fosse uma escala, né? Aqui tem maior prioridade, todas são importantes, mas com maior ou menor prioridade. Análise dos gráficos da escola. Esse tipo de gráfico, as escolas podem consultar no boletim, lá da página do INEP,
E lembrando que os descritores, eles são avaliados em um nível ou dois. Eles não são avaliados em todos os níveis. Por isso, a leitura desse gráfico ele deve ser levado em conta o desenvolvimento da competência e de suas habilidades. Então, nós vamos deixar aqui para vocês, né, só para lembrar, que é necessário consultar a escala de proficiência, onde elas trazem o nível, nós temos a régua lá com relação ao desempenho, nós temos as descrições dos níveis, né? Então, através desse material, eu posso verificar aí o desenvolvimento das competências e habilidades. A avaliação do SAEB versus a taxonomia de Bloom. Nós trouxemos aqui como exemplo dois escritores com relação ao plano cartesiano. O descritor do nono ano, interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. E a terceira série, a D6, identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Se nós observarmos, esses descritores, eles estão bem próximos. Em espaço e forma, no quinto ano, nós temos lá, no nível 3, 5, 7 e 8. Então, aqui nós vamos verificar a evolução dos níveis nessa série. Então, no nível 3, ele pede localizar em um ponto o objeto em uma malha quadriculada, o croquis, a partir de duas coordenadas ou mais referências. No nível 5, ele pede localizar um ponto entre outros dois fixados apresentados em uma figura composta por vários outros pontos. Vejam que, como eu acabei de falar anteriormente, ela é avaliada lá no nível 3, no nível 4, não temos. Ela vai aparecer lá no nível 5. Depois, no nível 6 não temos, ela volta lá no nível 7, que é interpretar a movimentação de um objeto utilizando um referencial diferente do seu. Então, vejam só, nível 3 e 5, somente localizar. O 7 ele já passou a interpretar a movimentação. E depois ela passa para o nível 8, que é reconhecer uma linha paralela a outra, dada como referência em um mapa. Já no nono ano, nós também veremos a evolução aí com relação aos níveis. Então, no nível 3, localizar um objeto em representação gráfica do tipo de planta baixa, utilizando dois critérios: estar mais longe de um referencial e mais perto de outro. Aqui ela já passa para um nível bem próximo, né, que é o 4. Localizar em um ponto de um plano com o apoio da malha quadriculada a partir de suas coordenadas. E ainda no nível 4, reconhecer as coordenadas de um ponto dado de um plano com o apoio da malha. E também temos mais um item, que ele traz o interpretar. Então, vejam só, nós tínhamos o localizar, passou para reconhecer e depois o interpretar a movimentação do objeto, utilizando o referencial diferente do seu, que também foi avaliado no nível 7, lá no quinto ano. No nível 5, localizar dois ou mais pontos do sistema de coordenadas. No nível 6, ele já pede para reconhecer as coordenadas de pontos representados no primeiro quadrante de um plano cartesiano. E no nível 7, também reconhecer as coordenadas
localizadas em quadrantes diferentes do primeiro. E na terceira série do ensino médio, nós vemos no nível 2 e no nível 6 reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano, localizados no primeiro quadrante, que é algo que foi avaliado lá no nível 6, no nono ano. E no nível 6, reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano e localizados em quadrantes diferentes do primeiro, que foi avaliado no nível 7, lá no nono ano. Então, aqui nós podemos verificar como é essa evolução, essa cobrança nos níveis com relação a cada ano e série. Como nós podemos fazer essa progressão. Aqui vocês verão que nós colocamos uma retomada dos principais itens abordados. Agradecemos a todos e até a próxima.